Em uma das famosas lives de Natal do Mike Azevedo, ele acabou dando um feedback para mim. Ele entrou no meu ArtStation e esmilinguiu todos os meus desenhos. E agora, depois de um mês do feedback, praticamente eu quero dizer para vocês o que mudou dentro das minhas ilustrações. E antes de eu ter este papo franco com vocês, eu gostaria de dizer que eu tenho um curso de fundamentos da pintura digital. Você pode acessar ou no link na descrição ou utilizando o QR Code na tela. E lá eu te ensino tudo o que você precisa saber para fazer ótimas artes. E agora sim, bora lá! E bom pessoal, só para contextualizar vocês, Mike Azevedo é um artista fenomenal, não só muito bom, mas também uma das minhas maiores inspirações. Eu inclusive só comecei a desenhar por causa dele. Eu lembro certinho, o ano era 2017, eu tava cursando design digital, não sabia direito o que eu queria fazer, sabia que eu gostava muito de animação, mas eu não tinha certeza se era este o caminho que eu queria, então eu comecei a pesquisar e eu me deparei com este monstro sagrado dentro da nossa comunidade brasileira de arte. O Mike é um nome super popular, já trabalhou com diversas empresas enormes e chegou até mesmo a fazer seu próprio estúdio de arte, dando luz a vários nomes muito grandes dentro deste nosso Brasilzão. O cara é fera e todo final de ano ele tem o costume de fazer essas lives natalinas, onde ele faz artes, conversa com o pessoal, arrecada doações para causas nobres, e em uma dessas lives foi uma live de feedback onde eu deixei ali meu portfólio sem expectativa nenhuma e curiosamente ele olhou meu portfólio. Eu não tava mesmo esperando por isso, mas é por causa disso que eu tô inclusive fazendo este vídeo, porque este encontro rolou. E foi logo neste começo, quando ele começou a olhar meu portfólio, aonde a minha mente deu uma explodida. Nessa dele só olhar mesmo o meu portfólio, ele acabou dando um dos maiores insights que eu poderia ter, que foi acerca do que é uma arte que as pessoas mais costumam gostar quando elas olham para o meu portfólio. Desde o começo dessa minha jornada, o meu foco era splash art. Eu sempre quis entrar nesta indústria de splash art, acho incrível as artes do League of Legends, e por causa disso eu fui fazendo durante todos esses anos splash arts diferentes. E algumas dessas splashes eu acabei por não me divertir muito, porque de fato é algo um pouco mais complexo, é um pouco mais exaustivo de fazer, e muito por causa deste processo ser um pouco mais turbulento, eu acabo por não curtir tanto o resultado final. Enquanto tem outras peças, que às vezes não são nem a peça principal desses projetos, eu passei a me divertir pra caramba, fui ali a minha versão mais autêntica, e olha só, foi normalmente nessas peças que o Mike parava pra elogiar. Cara, isso daí foi muito louco, porque vamos pegar, por exemplo, a peça da Johanna, que foi um projeto que eu nunca conversei com vocês, mas foi um dos mais populares. Houveram vários shorts, vídeos que pessoas fizeram acerca deste meu projetinho. Shorts esses muito populares, com mais de 100 mil visualizações, o que me deixa muito triste, porque nem eu mesmo surfei no meu próprio hype na época. Mas enfim, esse foi um projeto enorme, ele teve várias camadas. Eu fiz splash art, fiz esse experimento dela em game e eu até mesmo fiz este conceptzinho. E dentre todas essas etapas, fazer a splash foi uma das que eu menos gostei de fazer. Foi uma das que eu mais gastei meu tempo, que polindo por muito tempo. Recebi até a ajuda do João Moreira, que é um artista fenomenal aqui do Brasil. Ele cedeu um pouco do tempo dele para me ajudar com umas partes ali da pintura. Mas no final, não foi a peça que eu mais gostei, né, deste projeto todo, mas era a capa do projeto, porque eu sempre quis fazer dentro desses projetinhos uma splash e várias outras coisas. Mas é engraçado, porque, por exemplo, dentro dessa peça, o Mike, ele enalteceu bastante essa arte da Johanna, que foi uma das coisinhas que eu mais gostei de fazer nesse projeto. Foi algo bem mais simples, tem um estilo de finalização um pouco mais diferente, mas eu diria que a identidade das minhas artes, ela está muito mais aqui que na própria splash que eu passei um bom tempo fazendo. E esse insight, sabe, esse simples fato dele parar e falar, caramba,
isso daqui tá legal, e meio que passar reto nos outros que eu passei, tipo, muitas horas fazendo, foi o tipo de coisa que deu um mind blowing ali pra mim, porque é o tipo de coisa que eu tenho internamente, mas que eu fico imaginando, né, puxa, eu acho que as outras pessoas vão mais gostar dessa super foda aqui que eu fiz, e não desta coisinha que eu fiz bem rapidinho até. Isso aconteceu em outras ocasiões também, né, no projeto da Capri, por exemplo, o Mike enalteceu mais a parte de concept do que a própria splash. Apesar deste daqui eu ter gostado bastante dessa splash art, eu também consigo entender o porquê que ele gostou desses concepts, porque eu fui muito mais autêntico ali, né? Eu trouxe esse background, eu trouxe esse design de personagem que é muito a minha identidade ali. Eu não tava fazendo questão de ir para alguma parte estética, né? Seguir algum modelo e tal, eu tava realmente explorando ali algumas ideias diferentes, tentando realizar shapes que fossem super interessantes, e até esse background, né, eu dei uma explorada bastante. Eu adoro mexer com essa questão de design junto com cores, é o tipo de coisa que eu curto bastante, e essa foi uma das partes que eu mais tive aprendizado, mesmo ele não tendo falado explicitamente essas coisas, né, que eu tô falando. Esses pequenos nuances, esses pequenos detalhes me chamaram muita atenção. É realmente bem legal de você saber a opinião de um outro artista acerca do que ele mais gosta dentro da sua arte. Pra mim isso daí é um negócio muito foda. E aí depois que ele deu um belo de uma passada no meu portfólio, ele decidiu por pegar esta arte do Venti pra conversar sobre, porque era uma das artes mais atuais que tinha no portfólio. Eu infelizmente não tinha dado um update nas minhas artes lá no ArtStation, e por causa disso ele acabou pegando essa arte do Venti, que é um pouco antiguinha pra falar bem a real. E o ponto focal desse feedback que ele quis trazer do Venti foi com relação ao desenho. Ele chegou a falar dessa expressão desenho, mas não era exatamente isso que ele queria dizer, e com o tempo eu fui entendendo, né, que é mais com relação a pose ali do personagem, como eu poso alguns elementos do meu personagem e o porquê de algumas poses, né? Dentre todos esses feedbacks, o que eu mais achei interessante foi quando ele analisou a mão do desenho do meu Venti. Eu tinha desenhado ele puxando essa flecha com o punho fechado, e ele disse, né, que pelo personagem se parecer um pouco mais gentil, um pouco mais sutil, seria legal de ter essa sutileza dele pegar a flecha. E eu fiquei tipo, caraca, mano, isso é realmente muito true, né? O simples fato dele segurar a flecha de uma maneira diferente traz uma atitude diferente pro personagem, né? Que combina mais com ele. Mas teve uma coisa que eu também fiquei um pouco curioso ali, porque parafraseando o Mike, durante o feedback dele, ele disse o seguinte: parece que eu estou posando os personagens, algo que não é muito mais real, né? Agora utilizando as minhas próprias palavras, meio que parecendo ali um action figure. E de fato isso é muito real. Quando eu vou fazer as minhas poses, eu tendo a encarar o gestual do personagem como sendo o mais exagerado possível, para deixar ele o mais dinâmico possível. Tanto que, por exemplo, nessa própria arte do Venti, eu quis fazer esse ângulo das pernas bem forçado mesmo, para que ficasse parecendo um baita de um triângulo. E nesse feedback do Mike ele deu uma diminuída nisso, porque não é muito realista, né? Não é muito orgânico, natural esse tipo de coisa. E sobre isso eu gostaria até de perguntar pra vocês, me escreva aqui no chat o que vocês acham. Vocês acham que é mais bacana algo ser mais estilizado e mais forçado, ou você acha que é mais legal fazer algo mais orgânico e realista? É algo que eu tenho muita curiosidade, porque eu já ouvi várias opiniões diferentes acerca disso, e eu gostaria de saber o que você pensa aqui nos comentários. E de uma forma geral, esse feedback do Venti foi muito sobre isso, foi muito sobre esse gestual do personagem, trazer algumas silhuetas internas que fossem mais bacanas. Uma dessas silhuetas internas que eu achei insano foi a da capinha ali, onde ele mudou um pouco esse shape, essa silhueta, e trouxe um dinamismo maior mesmo para essa parte interna ali. Eu achei que ficou bem legal, mas muito dessa parte da crítica veio muito de encontro a isso que eu sempre pensei dentro da minha arte, que é com relação a esse dinamismo. Eu sempre gostei de fazer coisas bem estilizadas e bem
puxadas mesmo, por mais que isso pareça posado, forçado, para que trouxesse um impacto visual maior. Mas foi muito legal de ouvir a opinião do Mike acerca da minha arte, e depois de ouvir tudo isso, eu decidi aplicar na minha arte de fato esses aprendizados. Eu comecei a mudar muito da maneira como eu estava fazendo a arte naquela época para colocar na prática todos esses aconselhamentos do Mike, focando mais nessa parte do desenho, pensando um pouco mais nesses shapes, trazendo um desenho mais bacana mesmo, que foram pontos muito fortes ali deste feedback e que eu quis dar essa melhora. E não só isso, mas também levando muito em consideração aqueles primeiros feedbacks, que não foram exatamente feedbacks, foi simplesmente ele passando e olhando, mas que trouxeram muitos resultados para mim do ponto de vista de progresso. Eu comecei a resgatar mais dessas artes que ele gostou e que eu também gostei muito na hora que eu fiz elas originalmente, e comecei a explorar mais nas minhas artes, que inclusive todas elas estão aqui no canal. Então antes desse feedback eu tava mais focado ali em fazer pinturas mais soltas, eu não tava muito afim de desenhar nessa época, então é realmente mais cores ali, eu tava me divertindo fazendo esses sketches diários praticamente, e depois disso eu voltei mais a fazer desenhos mesmo. Antes de fazer a pintura, eu quis fazer boas estruturas, que foram pontos que ele levantou durante o feedback. E puta merda, mano, isso daí mudou pra caramba mesmo, essas primeiras artes. Dá pra ver a qualidade, né? Eu lembro que quando eu terminei essa arte do bodybuilder, eu fiquei tipo olhando, eu falei, caramba, mano, realmente, o simples fato de desenhar muda muita coisa. A estrutura do desenho fica muito melhor do que simplesmente ir pintando, apesar de eu gostar muito de simplesmente só ir pintar. E eu comecei a fazer isso com mais frequência. Os outros vídeos que eu comecei a trazer pro canal, eles tinham um desenho melhor, e algo que até hoje, um mês depois, é algo que ainda tô fazendo nas minhas artes, porque realmente desenho é algo que é muito importante, apesar de demorar um pouquinho pra fazer, né? E bom, pessoal, esses foram os feedbacks que o Mike me deu durante a live dele. Muito obrigado, Mike, se um dia você ver este vídeo daqui. E muito obrigado a você aí que chegou até este ponto do vídeo. Eu espero que este contar sobre o que eu aprendi na live do Mike tenha te ajudado de alguma forma. E se ajudou, ou então se você só gostou desse papo mesmo, larga o seu joinha aqui embaixo, porque ele faz toda a diferença, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e fui!